Fluminense define alvo para contratação para o seu meio de campo e com a saída de Mano Menezes do tricolor, começa agora a corrida, a disputa de quem vai ser o técnico do Fluminense para o restante da temporada de 2025. Felipe Melo, hoje comentarista da Globo, não poupou palavras e deu a sua opinião tanto sobre a saída do treinador, sobre quem deveria ser o técnico do Fluminense. Tem muita coisa pra gente falar nesse vídeo aqui, então desde já eu te convido a deixar o like, a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada e depois da vinheta vamos falar muito do Flusão. Vamos começar esse vídeo aqui falando de um alvo que o Fluminense define para a contratação dentro das quatro linhas. Claro que com a saída do Mano Menezes, a gente precisa definir o nosso treinador também, vai ter que buscar uma contratação para lá. Mas também dentro das quatro linhas, a gente sabe muito bem que o Fluminense quer uma contratação. O volante Otávio teve um problema no tendão de Aquiles, vai passar por cirurgia, vai ficar bastante tempo parado. Então, o tricolor vai ao mercado buscar uma reposição, um primeiro volante ali para compor o seu meio-campo. Vale lembrar, né, nesse momento o Fluminense tem Hércules e Martinelli, que tem formado a dupla titular, né, formou no último jogo com a ausência do Otávio, tem o Bernal também como opção, aí você tem a possibilidade de recuar o Lima para fazer um segundo volante ali no meio campo, tem o Wallace Davi, que é um jovem de Xerém que subiu esse ano no profissional, mas o clube entende que precisa de mais um jogador um pouco mais experiente para essa função, sobretudo com a lesão do Otávio. E agora, de acordo com o jornalista Ricardo Mazella, o Fluminense vai tentar a contratação do Danilo Barbosa. O Danilo Barbosa está no Botafogo, vem sendo reserva por lá. E vale lembrar, né, no começo do ano, o Santos tentou muito a sua contratação, toda aquela operação da negociação que fez o Jair, zagueiro, ir para o Botafogo, o Tiquinho Soares foi para o Santos estava naquele momento ali tentando também o Danilo Barbosa, acabou que a negociação não avançou, o jogador seguiu lá no Alvinegro. Mas Danilo Barbosa segue como reserva no Botafogo, né, não vem sendo titular ali na rotação da equipe, e aí surge, de acordo com o Ricardo Mazella, a possibilidade do Fluminense ir atrás dessa contratação. O tricolor enxergaria como uma boa opção relativamente disponível no mercado, né? Não é que o Danilo Barbosa esteja disponível no mercado, mas é um jogador que não tem sido titular no Botafogo, então está numa situação mais ou menos parecida com a do Otávio, né? Que estava no Atlético Mineiro antes de vir para cá. Então é uma possibilidade do Fluminense investir nessa janela agora de transferências, né? Para tentar reforçar esse meio-campo. Com a lesão do Otávio, a gente está nessa necessidade muito grande. O Danilo Barbosa, só para trazer rapidamente aqui, né, a carreira dele, né, ele é revelado na base do Vasco, mas jogou muito tempo no futebol europeu, jogou no Benfica, jogou no Lille da França também, e aí chegou no Botafogo, né, tem 2, 3 anos ali, chegou até com um pouco mais de nome, mas não conseguiu se tornar titular absoluto. Apesar disso, tá, eu acho um bom volante, assim, não é o meu sonho, falar assim, nossa, meu sonho é ver o Danilo Barbosa com a camisa do Fluminense. Não, mas dentro das possibilidades ali, eu não acho que seria uma contratação ruim do Flu. A ver quanto que o Fluminense teria que investir, quanto que o Fluminense pagaria de salário. Mas não acho, eu acho muito longe de ser um bagre, é um volante ali que tem alguma qualidade para jogar no meio campo. Sinceramente, eu acho ele até melhor do que o Otávio, que foi quem a gente contratou, né? Vale lembrar, o Fluminense precisava do volante, contratou o Otávio e teve o azar de ver o Otávio se machucar, agora vai ao mercado em busca de outro jogador. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Essa informação é do jornalista Ricardo Mazella. Quero que você, tricolor ligado aqui na Central, deixe a sua opinião aqui embaixo. Danilo Barbosa seria um bom reforço para o Fluminense? E aí você me fala também, se não, quem que você traria para a posição? Comenta aí para a gente trocar aquela ideia. O Mano Menezes foi demitido após a derrota do Fortaleza, isso vocês com certeza já estão sabendo. Sinceramente, para mim, uma demissão surpreendente, eu não esperava o Mano caindo naquele momento ali. E o Felipe Melo falou, né, no programa novo do Sport TV, Fechamento Sport TV, ele falou um pouquinho sobre a saída do treinador e também deu seus principais nomes, né, seus palpites, seus favoritos para assumir o Flu. A gente vai falar bastante sobre isso, vou passar aqui na tela também o vídeo da declaração do Felipe Melo. Só antes, deixa eu aproveitar rapidinho para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você acompanha a Central. A gente gosta demais de saber até onde nesse mundo gigantesco Central alcança. Galera, chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Então nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Milton de Ipanema, Minas Gerais, pro Toninho de Vila Velha, no Espírito Santo,
para o Zé de Teresópolis, Lauderando, Distrito Federal, para o Oswaldo de Volta Redonda e para o Orlando de São Gonçalo. Um abração para a galera tricolor ligadinha na Central Fluminense, convite mais do que reforçado para você que está assistindo. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo? Comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você acompanha a Central Fluminense. Combinado? Felipe Melo agora é comentarista do Grupo Globo e aquele perfil que ele já tinha como jogador, ele está mantendo nessa nova função. Sem papas na língua, dá a sua opinião de maneira direta e reta. Todo mundo sabe que o Felipe Melo teve problemas com o Mano Menezes aqui no Fluminense, perdeu muito espaço com o novo treinador. Então, assim, né, já não é um cara muito chegado, né, eles não são muito chegados ali. E o Felipe Melo deu a sua opinião sobre a demissão do Mano e ele foi, já dando um spoiler aqui, totalmente a favor. Vou colocar aqui na tela esse vídeo da declaração do Felipe pra gente analisar. E para ser bem sincero, desde quando eu ainda jogava no Fluminense, a pergunta era, até quando vai durar? Essa era a pergunta nos bastidores, até quando vai durar? Então, esse é o tempo que a diretoria decidiu, e eu acho justa, eu acho correta, porque ainda dá tempo, com a vinda de um novo treinador, de o Fluminense poder respirar melhores ares e poder pensar sim em grandes conquistas, porque elenco tem. E temos que dar os parabéns para a diretoria, porque montou um bom elenco. Conseguiu segurar o Arias, que hoje é o maior craque que nós temos aqui, é o meu modo de pensar. Veio o Canóbio, que é muito bom jogador. O Fluminense tem um bom time, tem um bom elenco, que foi montado por essa diretoria, que inclusive é a diretoria que venceu os campeonatos que o Fluminense ainda não tinha vencido. Então ainda dá tempo. Você tem uma pista de quem vai assumir esse time? Não tem pista alguma, mas se eu tivesse a caneta, iria no Dorival, que é um cara sem dúvida nenhuma vencedor, que está acostumado com um clube grande. É um cara que realmente poderia ajudar. Ou o próprio Renato Gaúcho, que já tem uma história no clube, né? Tá aí então, né? O Felipe Melo, primeira parte ali, ele fala que desde a época dele de jogador já tinha essa questão da conversa nos corredores de até quando duraria o Mano Menezes. Cara, vamos lá. Assim, eu entendo que qualquer opinião do Felipe Melo, por mais que eu respeite muito a opinião dele, isso não é segredo para ninguém que acompanha aqui mais a fundo a Central, eu sou fã do Felipe Melo, um dos poucos jogadores que eu falo, pô, esse aqui eu sou fã, ex-jogador agora no caso. Então assim, eu me sinto até confortável de falar isso. A opinião dele acaba sendo um pouco enviesada, né? Todo mundo sabe que ele não teve o melhor relacionamento com o Mano Menezes, que ele tem uma mágoa ali do treinador, então naturalmente ele vai acabar sendo contra, né? E vai ser a favor dessa demissão. Mas quando ele fala essa questão dos corredores, vamos partir do princípio de que isso de fato aconteça, até porque a informação que eu tenho, saiu também, né, no GE publicou algumas coisas sobre isso, que o relacionamento com o elenco tricolor não era dos melhores. Eu tenho essa informação também de que tinha alguns jogadores ali que não eram muito fãs, né, da maneira que o Mano Menezes conduzia esse trabalho. Eu não consigo compreender na fala do Felipe, na verdade eu vou discordar disso. A primeira parte, beleza, a questão do até quando vai durar. Eu mesmo já cheguei a falar aqui no começo do ano, lembro que falei numa rede social ao lado, que eu tinha certeza que o Mano Menezes não duraria até abril, maio no Fluminense. Não iria durar. Era uma visão que eu tinha, porque, cara, a maneira que ele conduz o trabalho no começo do ano não empolga o torcedor, e aí, cara, é aquela coisa modorrenta, que no estadual a gente poderia pegar uma final, como pegou, mas o torcedor vai ficar na bronca, porque vai jogar um jogo meia-boca contra o Nova Iguaçu, contra um Volta Redonda, a gente até goleou, né? Mas vai fazer essas partidas meia-bocas contra times menores de estadual, e o torcedor vai reclamar. E aí a pressão vai aumentar para o Campeonato Brasileiro. Me surpreendeu, sinceramente, o timing, e aí essa que é a questão. Eu não consigo achar que a diretoria acertou, como o Felipe Melo diz, no tempo. Beleza, tem muita temporada pela frente, dá para consertar. Mas, cara, peraí. Se internamente se conversava e falava, pô, até quando vai durar? Como é que você renova com esse cara? Como é que você mantém tanto tempo? E aí, mais, né? Beleza, você concluiu que tinha que manter para 25, o que eu sou totalmente contra. Sempre fui contra aqui, né? Eu e o Daniel nesse ponto a gente concorda. Não achava que o Mano Menezes deveria ficar para 2025, mas ficou. Pô, aí você esperou perder o Carioca, ter 15 dias ali, 13 dias de data FIFA, de treino, para demitir na primeira rodada do Brasileiro. Depois da primeira rodada do Brasileiro, amanhã, terça-feira, tem jogo importante, estreia da Copa Sul-Americana fora de casa. A gente vai ter que ir com o Marcão. Domingo já tem Brasileiro de novo. O novo técnico vai chegar sem tempo para treinar, sem tempo para implementar suas ideias. Tudo bem que 15 dias não é lá essas coisas, mas tu teria um tempinho maior ali para conhecer o elenco e tudo mais.
Agora o cara que assumiu o Fluminense, ele vai chegar no olho do furacão, né, no meio do turbilhão. Então não consigo concordar com essa declaração do Felipe de que não foi no tempo da diretoria, no tempo certo. Eu acho que deveria sair mesmo, mas deveria ter saído antes. Por mim, sequer renovaria com o tricolor. E agora fica no ar a dúvida de quem vai ser o novo técnico do Fluminense. O Fluminense já declarou, né, de maneira ali pública, que vai ficar com o Marcão para esse jogo de amanhã contra o Once Caldas. Afinal, nem tem tempo, né? Mesmo que o Fluminense anuncie hoje um novo treinador, cara, o time já foi para Colômbia e tudo mais, não tem... Vai ser o Marcão comandando a partida de amanhã. Mas o jornalista Aline Nastari, da TNT, traz a informação de que a ideia da diretoria tricolor é definir esse novo treinador antes do jogo contra o Bragantino, que é o jogo de domingo que vem, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Então deve ter uma corridinha, entre aspas, aqui ao longo dessa semana para o Fluminense definir o seu principal alvo no mercado para essa função. E aí, naturalmente, surgem diversos nomes ventilados aqui no Fluminense. Eu vou falar um pouquinho sobre um que disse que tem interesse em ouvir a proposta do Flu. Só antes eu quero lembrar você, ligado aqui na Central Fluminense, de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá você vai encontrar o link do canal da Central no WhatsApp. E nesse canal você fica por dentro de tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Para fazer parte é muito fácil e muito simples. Você vai correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá você vai ter o link do canal. Você vai clicar nesse link e aí automaticamente no seu WhatsApp vai abrir o canal da Central. Aperta o botão seguir e dessa maneira muito fácil, automática e 100% gratuita você começa a receber tudo o que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Combinado? Te aguardo por lá. Quero falar dessa informação que quem traz pra gente é o portal Lancenet. E de acordo com eles, o Jorge Sampaoli mostrou interesse em ouvir a proposta do Fluminense. O treinador está sem clube, né? Ele saiu do Rennes da França em janeiro desse ano, mas teria ali demonstrado esse interesse em ouvir a proposta do Fluminense, o que deve acontecer bastante agora, né? Afinal, o Fluminense tem um Super Mundial para disputar no meio do ano e imagino que todos os treinadores do mundo queiram participar dessa competição. Então, naturalmente, muita gente que está sem clube vai demonstrar interesse em ouvir a proposta do Flu. De acordo com o portal Lancenet, o Sampaoli não teve nenhum contato oficial do Fluminense até o momento, né? Até brinquei, né, que o Sampaoli disse sim para o Fluminense, mas o Fluminense até o momento não perguntou nada para ele. Vamos aguardar isso nos próximos capítulos. A questão do Sampaoli, eu acho que ele se deteriorou no futebol brasileiro, né? Eu lembro de 2020, eu conversando com o Thiago Barcelos, sempre faz live aqui com a gente. Eu lembro do Thiago falando, não, pra mim, na época de 2020 era outro contexto do Fluminense, mas ele falava, cara, pra mim o Fluminense não tem que ficar tentando contratar grandes jogadores. Pra mim tem que pegar uma grana pesada e pagar num técnico. Aí ele falava do Sampaoli, tem que chegar firme no Sampaoli, paga esse dinheiro pro Sampaoli que ele vai potencializar os jogadores e a gente vai conseguir brigar em cima. E tinha um exemplo do Santos dele de 2019, que, cara, eu não acho que aquele Santos tinha um elenco pra brigar por título brasileiro, assim, se você parar pra botar na ponta do lápis, meio que não brigou porque o Flamengo não andou de braçados, mas terminou em segundo lugar com uma pontuação muito alta. Então, assim, ele era bastante valorizado no futebol nacional. Tem um trabalho com o Atlético que é bom, né, no começo, mas depois ele acabou virando ali o meme, a chacota, pelo negócio de pedir reforço, né? Toda hora na coletiva ele pedia mais reforço. Tem um primeiro ano bom, mas o segundo ano já é mais abaixo, termina ali em sexto ou sétimo, e aí fica desvalorizado, e ainda tem a passagem pelo Flamengo, né? E a gente sabe que a passagem pelo Flamengo, ela ou te torna herói, ou te torna um vilão, né? A gente sabe. Isso aí é nítido, né? O Dorival Júnior chega na seleção brasileira, tudo bem que ele passou pelo São Paulo antes, né, nesse meio tempo. Mas o Dorival Júnior chega na seleção brasileira porque ele é campeão da Libertadores e da Copa do Brasil no Flamengo. O Jorge Jesus hoje é cogitado na seleção por causa do trabalho que ele fez no Flamengo. Por outro lado, eu vejo muita gente hoje comentando sobre o Tite como se o Tite fosse fraquíssimo, um treinador horrível, porque não foi bem no Flamengo. Então, a gente sabe como é que funciona, né, o mundo do futebol, principalmente do futebol brasileiro. Nesse caso, o Sampaoli teve uma passagem sem sucesso pelo Flamengo. Então, depois dessa passagem, eu acho que ele ficou ainda com menos moral, né? Menos moral no mercado brasileiro e tal. Então, teria que ver, caso o Fluminense se interessasse por ele, como é que seria essa questão de salário? Ele viria super valorizado, igual ele estava até pouco tempo aqui no Brasil, ou viria numa situação um pouquinho mais, né, na realidade do Fluminense? Outra situação,
Gestão de elenco, né? O Sampaoli nunca foi conhecido por ter boas gestões de elenco, pelo contrário. Aliás, o preparador físico dele deu um soco na cara, acho que foi do Pedro, né, do Flamengo, na passagem dele pelo Flamengo. Então, assim, já é uma coisa um pouco conturbada, né? Então, não imagino o Fluminense indo atrás desse treinador, desse perfil, não combina muito com o que a diretoria do Flu quer. Até porque, além de toda a questão da gestão, e aí o Fluminense valoriza muito o ambiente, cara, imagina o treinador do Fluminense indo para a coletiva falar que precisa de mais reforço, reclamando e jogando a culpa para a diretoria. O que, para mim, não é transferindo a culpa, porque a culpa de fato é lá de cima, mas eu não consigo ver o Fluminense aceitando e topando algo nesse sentido. O Vitor Lessa, setorista do Fluminense, trouxe a informação de quem são os 2 treinadores favoritos nesse momento para assumir o lugar no Fluminense. De acordo com ele, são justamente os 2 que o Felipe Melo cita no vídeo que a gente assistiu ainda agora, né? Ele fala que se tivesse a caneta, iria atrás do Dorival Júnior, né? Considera um ótimo treinador, e também teria o Renato Gaúcho, que é um cara que tem a história no clube. De acordo com o Vitor Lessa, esses são os 2 nomes favoritos nesse momento para assumir como técnico do Fluminense. O Dorival recentemente saiu da seleção, né? Essa semana foi demitido da seleção brasileira, mas na situação do Dorival tem uma questão um pouco peculiar que a galera que acompanha um pouco mais a fundo as notícias do Fluminense há alguns anos vai lembrar que, assim, o Dorival passou pelo Flu em 2013, e aí, assim, se ele foi injustiçado ou não é meio difícil de dizer, mas na minha concepção acho que sim, tá? 2013 o Fluminense naquela reta final ali, o Dorival assume para 5 jogos, ele tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Fluminense acaba, né, na hora que apita o final do jogo, o torcedor do Fluminense estava rebaixado, né? Só que aí depois teve toda aquela situação do Flamengo com a Portuguesa e tudo mais, o Fluminense não caiu, mas a sensação que a gente teve foi de rebaixamento, né? E foi um ano muito ruim. Mas o Dorival não foi culpado, afinal ele teve 5 jogos e teve um aproveitamento muito bom. Se a gente tivesse esse aproveitamento de a cada 5 jogos ganhar 3, empatar 1 e perder 1, a gente teria brigado pelo título. Mas mesmo assim ele não fica para 2014, né? O Fluminense não mantém ele. Na época o Celso Barros vai atrás do próprio Renato Gaúcho. E eu não sei se tem a ver com isso ou não, mas a impressão que eu sempre tive é de que o Dorival tem uma mágoa com o Fluminense. O Dorival não gosta muito do clube. Eu até brinco, né? Que o Fluminense vai atrás do Dorival e aí ele descobre que a avó dele tem campeonato de taekwondo, ele tem que levar o peixe dele na natação, ele sempre tem alguma coisa, ele sempre recusa o Fluminense. O Dorival Júnior sempre recusou o Fluminense, várias vezes o nome dele depois disso foi ventilado aqui, e ele nunca aceitou proposta do Fluminense, sempre tinha algum problema familiar, alguma questão que ele dizia que não podia assumir o Flu. E aí não dá nem pra dizer, né, eu tava até tendo essa conversa com os amigos no próprio sábado, quando o Mano Menezes foi demitido, tava no aniversário de um amigo, com muitos tricolores, a gente tava conversando sobre isso. E aí um deles falou, cara, mas o Fluminense também sempre fez proposta pro Dorival, ir atrás do Dorival em momentos que o clube tava muito mal e tudo mais. Mas, cara, o Dorival, antes de assumir o Flamengo, ele tava no Ceará, não tava num momento tão bom, né, da sua carreira, ele tava um pouco ali embaixo. Então, acho que a questão não é essa, de ele não aceitou porque o projeto não era bom. Talvez tenha alguma coisa a mais. Pode ser que com o Super Mundial e tudo, isso fique de lado, ele tope vir pro Fluminense, e eu acho que seria um bom nome sim, tá? Apesar do trabalho muito ruim que ele fez na seleção brasileira, o Dorival é um bom técnico a nível Brasil, e a gente viu pelo trabalho dele no São Paulo, pelo trabalho no Flamengo e pelo trabalho no Ceará, que estava muito bom, até ele trocar e ir pro Flamengo. Já o Renato Gaúcho é uma outra situação, ele tem um 2024 muito ruim no Grêmio, e aí naturalmente a galera vai cair um pouco em cima dele por conta disso, porque o último ano dele foi ruim. Mas eu acho que o Renato é um técnico subestimado no futebol brasileiro, tá? Se você pegar um recorte ali dos últimos 10 anos do Renato, ele só não leva o Grêmio, né? Foi basicamente o time que ele treinou nesse período. Só não leva o Grêmio a Libertadores em 2024. Em 2021 ele perde a Libertadores com o Flamengo, mas a gente lembra, né? Cara, no momento que o Renato assume o Flamengo pra frente, cara, o Flamengo tava ganhando de todo mundo, goleando todo mundo, era um time que encantava geral, só perdia pro Fluminense. O Fluminense ganhou lá com aquele jogo que o John Kennedy faz 2 gols e tudo mais, tem um golaço do Abel Hernandes, só perdia pro Fluminense, porque de resto o Flamengo ganhava de todo mundo. E aí na final da Libertadores, cara, eu assisti esse jogo, Flamengo e Palmeiras. O Flamengo estava melhor no jogo, até o momento que o Andrés Pereira tem aquela infelicidade, para nós a felicidade, de escorregar e perder a bola pro Davidson, e aí sai o gol. Então assim, eu acho que a passagem do Renato no Flamengo é um pouco injustiçada também por conta dessa fatalidade. Beleza, teve a Copa do Brasil, se eu não me engano, né, que ele também ficou em segundo lugar. Eu não vou ficar triste com isso, mas não acho que o trabalho dele tenha sido tão ruim. Acho que o Renato, pelo perfil boleirão, desse jeitinho dele, ele acaba atraindo um estereótipo negativo e a galera trata ele como um treinador pior do que de fato ele é. Se forem esses 2 nomes, sinceramente, não acho ruim, tá? Minha preocupação é o Fluminense tentar um cara
diferente ou tentar assim, mais do mesmo com o Odair Hellmann, por exemplo, aí realmente eu acharia muito preocupante para o clube. Se for Dorival e Renato, a gente pode debater mais a fundo quem seria o melhor nome ou não, mas seriam dois nomes bastante aceitáveis para o restante da temporada. E a gente sabe que o Fluminense está valorizado por conta da participação na Copa do Mundo de Clubes no meio do ano, então naturalmente, assim como o Sampaoli que a gente acabou de falar, outros treinadores vão acabar se oferecendo para o clube, então o clube tem que, de maneira tranquila, pensar e analisar todas as possibilidades, analisar o seu momento no mercado, que por mais que, o time do Fluminense, Felipe Melo diz que é um elenco muito bom, eu não acho tão bom assim, mas por mais que não seja o melhor elenco do Brasil, naturalmente vai atrair muito interesse de diversos treinadores por conta da Copa do Mundo de Clubes. A gente está vendo com isso até treinadores de fora do Brasil se oferecendo ali para trabalhar no Fluminense. Informação do jornal O Jogo, lá de Portugal, é de que o técnico Walter Mazzarri, italiano, teria sido oferecido ao Fluminense pelo seu representante aqui no Brasil, né? A informação dá conta de que o Fluminense está estudando o nome dos mercados, mas esse treinador teria chance de ser escolhido, não foi um nome descartado pelo Fluminense. Ele treinou Napoli, Internazionale, teve passagem também no Watford da Inglaterra, né? É um cara com nome lá fora, eu confesso que eu não conheço tão a fundo o trabalho dele, inclusive fica aqui até a promessa e o convite já para vocês, a gente vai publicar hoje, né, no site da Central Fluminense uma matéria trazendo um apanhado ali da carreira do Walter Mazzarri, a gente vai fazer essa pesquisa e vai publicar para vocês conhecerem um pouquinho mais desse cara que está sendo ventilado aqui no Fluminense. Mas eu ouvi muitas críticas do que ele fez no Napoli depois do Scudetto que o Napoli ganhou, né, tinha a dupla do Kvara com o Osimhen e acabou não dando muito certo sob o seu comando. Enfim, um nome completamente diferente, né? Totalmente diferente de tudo, um italiano sendo oferecido ao Fluminense. Isso claramente é o efeito do Super Mundial. Então é algo que o Fluminense tem que analisar com cuidado e com calma. Quero saber de você, tricolor ligadinho aqui na Central. Você já conhece o Walter Mazzarri? É um bom nome para o Fluminense? Sim? Não? Comenta aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.